Olá, eu sou a Maria Carolina Fonseca e hoje apresentarei o resumo que escrevi junto com Júlia Maróculo da Silva Lima e com o nosso orientador Gerson Fernando Mendes Pereira. Esse resumo expandido trata-se da análise do diagnóstico de HIV/AIDS por região e por faixa etária de 2011 a 2022. E hoje apresento no segundo Congresso Brasileiro de Doenças Infecciosas e Parasitárias. Nós temos que durante a pandemia de Covid-19, 84,2 milhões de pessoas foram diagnosticadas no mundo com HIV. E dessas, 40,1 milhões foram a óbito por complicações da AIDS. Contudo, temos uma certa incerteza em relação ao efeito da pandemia sobre o diagnóstico de novos casos de HIV no Brasil. E não há dados robustos quanto ao perfil regional ou populacional que possa ter sido mais afetados por fatores como isolamento social e dificuldade de prestação de serviços de saúde no nosso país. Nesse sentido, o presente estudo trata sobre o panorama brasileiro do diagnóstico de HIV/AIDS em um contexto anterior e durante a pandemia da Covid-19. Os objetivos do trabalho são analisar o padrão do número de diagnósticos antes e durante a pandemia de Covid-19, identificando possíveis regiões do país e faixas etárias com maior variação no número de casos diagnosticados, de modo a implementar estratégias de saúde mais eficazes para essas localidades e para esses grupos populacionais. Trata-se de um estudo descritivo realizado com pesquisa eletrônica, a partir da coleta de dados do DataSUS Tabnet e de uma ampla revisão de literatura com artigos científicos e um manual do Ministério da Saúde. Foram levantados os números absolutos de casos diagnosticados de HIV/AIDS no período de 2011 a 2022, e foi fornecida a subdivisão das regiões do Brasil e das diferentes faixas etárias, desde menos de um ano até mais ou igual a 80 anos, com critério também ignorado caso a idade não tenha sido fornecida durante o cadastramento no DataSUS. Então, foram registrados 237.306 novos casos de HIV/AIDS no período de 2011 a 2022, e percebe-se uma certa disparidade entre a progressão das diferentes regiões, que evidencia obstáculos de prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV. No período pré-pandêmico de 2011 a 2019, foram registrados por região aumentos ou reduções ou estabilidades. O Sudeste apresentou uma redução de menos 18%, o Sul de menos 23%, o Nordeste e o Norte, em contraposição, tiveram aumentos respectivos de mais 11% e mais 22%, e o Centro-Oeste se manteve em relativa estabilidade, excetuando-se o aumento de 278 casos entre 2018 e 2019, tendo aí um aumento total de 1,04%. No período pandêmico de 2020 a 2022, registrou-se entre 2019 e 2020 redução absoluta de 7.689 casos, sendo as principais reduções no norte e no sul do país. Entre 2020 e 2021, houve aumento no número de diagnósticos em todas as localidades, com destaque para o norte, com 34%. Entre 2021 e 2022, em um contexto de pandemia estabelecida, houve queda superior a 55% em todos os locais, chegando até 57% na região sul. Como podemos perceber por esse gráfico, entre 2020 e 2022, há uma queda expressiva no número total de casos diagnosticados, como representado pela linha azul escura, e há redução no número de casos diagnosticados em todas as regiões do país, sendo análogo à brusca redução visto no número de casos totais. Então, quanto à análise por faixa etária, registrou-se de 2020 a 2022 redução em todas as faixas etárias, com queda de 50% na incidência total. A maior redução percentual foi entre 10 e 14 anos, e 5 e 9 anos,
e a menor foi entre 60 e 69 anos. O pico de incidência foi entre 30 e 39 anos, o que é um dado coerente desde a origem da epidemia de HIV no Brasil, tendo em vista que 89% dessa população é sexualmente ativa. No recorte entre 2011 a 2019, houve a aplicação de uma série de medidas sanitárias que culminaram com a redução expressiva nos números nacionais em todas as idades, como podemos perceber nos resultados previamente citados. Essa redução ainda não se mostra universal no território brasileiro. Vimos o caso do Centro-Oeste com certa estabilidade e aumento na incidência no Norte e no Nordeste. Já durante a pandemia de Covid, de 2020 a 2022, percebe-se um marcado déficit de cobertura de saúde pública e expressiva subnotificação, quando contrastada com os dados dos anos anteriores. Então, é de extrema importância estabelecer e efetivar metas nacionais para o monitoramento e a melhora na efetividade diagnóstica do HIV no país, mesmo em um contexto pandêmico. Essas são nossas referências, e muito obrigada.